O texto chamado Atenção Plena à Respiração, no qual o Buda propõe 16 exercícios de respiração consciente, são muito práticos. Todos podem fazê-lo, não é complicado. Estar consciente da inspiração e expiração. Inspirar. Eu sei que é uma inspiração. Identificar o inspirar como uma inspiração e identificar o expirar como uma expiração. Tão simples e, no entanto, o efeito pode ser grandioso. Estar consciente da inspiração e da expiração. Ao inspirar, você presta atenção apenas à sua inspiração. A sua inspiração se torna o único objeto na sua mente. E se estiver realmente concentrado, atento à sua inspiração, libera todo o resto. Libera o passado, libera o futuro, os seus projetos, o seu medo, a sua raiva, porque a sua mente tem apenas um objeto de cada vez como foco de atenção. E o objeto da sua mente agora é a inspiração. Inspirando, eu sei que eu estou inspirando. Por isso concentra sua mente no seu inspirar. Libera todo o resto e torna-se livre. Há arrependimento em relação ao passado, tristeza em relação ao passado. Há medo e incerteza em relação ao futuro. Tudo isso é liberado em apenas 1 ou 2 segundos, porque está concentrando toda a sua mente na inspiração. Por isso, respirar conscientemente liberta-o. Você tem liberdade. E se tiver que tomar uma decisão, é melhor que tenha liberdade suficiente para tomá-la. Não estar sob a influência da raiva ou do medo é muito melhor do que não ser livre para decidir. Assim sendo, apenas respirar o torna livre. Existe também o exercício de estar consciente de um sentimento ou emoção dolorosa. Inspirando, eu sei que há um sentimento doloroso, uma emoção dolorosa surgindo em mim. Assim, o praticante não tenta combater a dor, encobrir a dor interior ou fugir dela. De fato, por ser um praticante, ele sabe como gerar a energia da atenção plena. E com essa energia, ele reconhece a dor e a abraça ternamente. Quer isso seja raiva, medo, ciúme ou desespero, temos que estar presentes para a nossa dor. Sem luta, sem sermos violentos com o nosso sofrimento. A nossa dor, o nosso sofrimento é o nosso bebê. E a energia da atenção plena, gerada pela nossa prática, é a mãe amorosa. E a mãe tem que reconhecer que o bebê sofre. Ela pega o bebê
e o segura com ternura em seus braços. E é exatamente isso que um bom praticante fará quando surgir um sentimento doloroso. Você continua respirando, de tal forma que a energia da atenção plena continua a ser produzida. Com essa energia, você reconhece a dor e a abraça com ternura. No budismo, fala-se de consciência em termos de armazenamento e mente. Existem pelo menos 2 camadas de consciência. A camada inferior é chamada consciência armazenadora. O medo, a raiva, o desespero estão lá, no fundo da nossa consciência, sob a forma de sementes. Se a semente da raiva que está lá embaixo aceitar dormir tranquilamente, estamos bem. Podemos rir, nos divertir. Mas se alguém vier e disser ou fizer algo e tocar essa semente da raiva, ela surgirá como uma fonte de energia. Embaixo é chamada de semente. Quando chega à superfície, ao nível da consciência mental, torna-se-á uma espécie de energia chamada formação mental. E essa é a formação mental chamada raiva. Assim, quando o praticante nota que a raiva está surgindo, ele imediatamente respira e convida a semente da atenção plena a surgir como energia. A atenção plena é outra semente que existe, e se formos bons praticantes, essa semente cresce e se torna uma semente muito importante em nós. Precisa de um toque leve, e assim haverá muito dessa energia a ser utilizada por nós. E se não formos um praticante, a semente da atenção plena está lá, mas é muito pequena. Praticando a respiração e o caminhar conscientes, todos os dias, a semente cresce continuamente. Sempre que precisar dessa energia, basta tocá-la e terá uma fonte poderosa de energia para ajudá-lo a lidar com o que estiver acontecendo. Então, a segunda formação mental que se manifesta nesse nível é a atenção plena. Portanto, é a energia da atenção plena que cuidará da energia da raiva, sem luta. A mindfulness faz pelo menos 2 coisas. Primeiro de tudo, reconhece. Um simples reconhecimento da dor. Inspirando, sei que a raiva está em mim, ou o desespero, ou o ciúme. Reconheço simplesmente, não luto. E a segunda coisa que a atenção plena fará é abraçar. Isto é, acalmar a dor como uma mãe segurando o bebê.
A mãe não sabe o que há de errado com o bebê, mas o fato de estar segurando-o gentilmente pode ajudá-la a sofrer menos de imediato. O mesmo é verdadeiro para o praticante. Ele não sabe qual é a causa desse tipo de raiva ou medo. Mas o fato de estar reconhecendo e retendo essa energia de medo e raiva pode ajudá-lo imediatamente a sofrer menos, após 1 ou 2 minutos. Portanto, essa é a arte do sofrimento. Existe a arte da felicidade. Como gerar um sentimento de alegria e felicidade. E existe a arte de sofrer. Como cuidar de um sentimento ou emoção dolorosos. Como acalmar e obter alívio. E com os exercícios que se seguem, você pode ir mais longe e transformar a dor, a tristeza, o medo em algo mais positivo. Como fazer bom uso da lama para cultivar flores de lótus. Assim, o bom praticante não tem medo da dor. Ele não tenta fugir da dor. Na realidade, ele tenta estar com ela. Ele sabe como lidar com um sentimento de dor, uma emoção forte. E sabe como fazer bom uso dessa lama para criar compreensão e compaixão, que são fatores da verdadeira felicidade.